Pessoal, então um bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a mais essa aula de laboratório de análise. A aula de hoje aí nós vamos introduzir o relatório aí do último guia de prática, né? Quer dizer, do último relatório. Vamos introduzir o guia, né, do último relatório. Vou dar aqui também alguns avisos já de imediato, né? Bom, não consegui finalizar, tá, gente? Eu sei que isso está acarretando problemas para vocês. Faltam 6 relatórios para eu terminar de corrigir, juntando ali G1 e G2. Vou terminar essa correção até amanhã. Até amanhã eu envio para vocês a correção do relatório 1. Então eu dou esse feedback aí já de imediato para vocês. Com isso, né, tinha marcado para vocês me entregar o relatório 2 ainda hoje. Eu não abri a atividade no Teams, ainda vou abrir essa atividade para entrega, mas eu devo dar aí uns 5 a 7 dias após a entrega assim que eu fizer a devolução do relatório 1. Então, se eu entregar amanhã, eu vou marcar para a semana que vem a entrega do relatório 2, tá? Então, não precisa de ficar preocupado com isso, não. Hoje à tarde tá marcado para eu sentar com o Walter para a gente fechar o trabalho também, o trabalho final das disciplinas, que é o trabalho conjunto entre laboratório e teoria. Não sei se vocês tiveram aula com o Walter hoje e se ele comentou alguma coisa sobre isso. Então eu entrei em contato com ele, nós marcamos para o final da tarde para sentar e finalizar o trabalho de vocês aí. Bom, então seria esses os recados. Em relação a esses recados, alguma dúvida, algo que não ficou claro? Ok, beleza. Pessoal, saiu aí, né, nesse meio tempo aí de feriado, recesso que nós tivemos aí, esse recesso prolongado, saiu o calendário atualizado com as datas finais, tá? E eu tô um pouco preocupado aí com esse mês de janeiro em relação à quantidade de atividade que vocês terão aí, né, para tá resolvendo ao longo desse janeiro, que vai ser um janeiro muito pesado para vocês. Nós temos mais ou menos aí 40 dias, né, mais ou menos 40 dias ainda letivos e 3 dias para exame especial. É basicamente isso que a gente tem. O semestre, se eu não me engano, ele termina dia 18 de fevereiro. Então, contando sábado, domingo, dias corridos, a gente tem mais ou menos 40 dias de avaliação aí, né, disponível para avaliação. E 3 dias para exame especial antes de férias. Olhando o calendário aqui, olhando que hoje é dia 5, tá? Eu tava querendo reduzir, tá, o número de guias de práticas por relatório 3. Por qual motivo? Pelo seguinte motivo. Então eu só vou passar minha ideia é só passar esse guia de prática de hoje. E um guia de prática só vocês fecham o relatório 3. Então a gente fecha essa avaliação de relatórios com um guia de prática. Então, em vez de semana que vem, dia 12, eu entrar com um novo guia de prática para vocês me entregarem isso lá no dia 26, isso vai comer o mês inteiro. Depois vocês vão ficar sem tempo para poder fazer o trabalho final. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo eliminar a prática de análise de frequência, análise frequencial, deixar só essa análise de característica de malha fechada, que é o guia de prática que eu vou estar passando hoje. Semana que vem, dia 12, a gente tira dúvidas sobre esse guia de prática e vocês me entregam na semana seguinte o relatório 3, tá? Ou na semana do dia 26 mesmo ali o relatório 3, não teria problema. Por quê? Porque vocês precisam fazer o trabalho. Vocês, na previsão inicial, nós teríamos todo fevereiro para vocês fazer o trabalho final.
em função da redução de carga horária, né, do semestre, encurtamento do semestre, nós perdemos todo fevereiro. E o trabalho final ele é abrangente. Então, o que eu estou eliminando nesse guia de prática da semana que vem, vocês estariam resolvendo esse conteúdo no trabalho final. Então, o intuito é reduzir o volume de trabalho de vocês aqui na disciplina. Vocês estão de acordo aí, gente, quanto a isso? Com essa redução? Ou quer manter o que a gente tinha conversado inicialmente? Bom, pelo menos alguém manifestou aqui no chat, deixa eu só ver. Pelo menos o Gustavo aí manifestou que está de acordo. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar reduzindo esses guias de prática do relatório 3, tá? Por quê? Para tentar dar uma aliviada para vocês aí nesse janeiro, porque vocês vão ter trabalho para fazer de todo mundo. E é muita coisa para vocês fazer, eu sei que é um volume muito grande em função dessa redução aí. Lembrando que, além do guia de prática 3, vocês ainda têm que fazer o trabalho final, que ele é mais amplo, né? Então, para evitar uma fadiga maior aí, a gente reduz esse volume, né, de atividades do relatório 3. Então, seria só esse guia de prática que eu estou passando, vou passar agora, tá? Então, nós vamos fazer esse acerto aí. Bom, então vamos dar início aqui. Deixa eu só abrir, que eu abri coisa errada aqui, peraí. Aqui. O guia de prática hoje a gente vai fazer a análise característica da malha fechada, tá? Então, eu imagino que o Walter já tenha passado por isso daqui com vocês nessa altura do campeonato, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o capítulo 4 do livro do Dorff. Então, como a gente já está caminhando para o terço final do semestre, imagino eu que vocês já tenham visto essa parte aqui de análise característica do sistema de malha fechada, né? A análise característica aí de malha fechada, que é basicamente o que? É analisar, saber se o sistema em regime permanente, em malha fechada, ele possui, por exemplo, capacidade de rejeição à perturbação, como é a sensibilidade, né, do sistema em função de variação de parâmetros, se ele vai ter erro de offset, erro em regime permanente, como que fica essa situação do sistema em malhas fechadas, tá? Então nós vamos estar trabalhando aí com sistemas superamortecidos com atraso. Então, na seção 2 aqui, revisão de métodos, é basicamente um resumo muito grande. Deixa eu até pegar aqui para não falar capítulo errado. Deixa eu só pegar o livro aqui, só um minuto. Isso no capítulo do Dorff realmente é o capítulo 4. Então, o que eu tenho aqui e o que eu estou passando para vocês é realmente um resumo, tá, muito grande do capítulo 4 do livro do Dorff, que é basicamente analisar esse sistema em função do diagrama de malha fechada apresentado aqui na figura 1. O que você tem? Você tem uma referência, pode ser uma constante aí se você está trabalhando com degrau, pode ser uma função. Você tem a sua função de transferência ali do controlador, que é o GC. Você tem uma perturbação que pode entrar nesse sistema. Essa perturbação ela pode vir das mais diferentes formas. Vocês já trabalharam com perturbação ali no guia de prática 5. E você tem a função de transferência do sistema. Então, em termos de projeto, lembrando que a gente trabalha sempre no frequencial, tá? E o que a gente faz? A gente escreve, então, né, uma função, reescreve a função em malha fechada desse sistema em função do erro de rastreamento, que é o erro que o sistema tem em relação,
né, de acordo com esse diagrama aqui, o erro apresentado pelo sistema em relação à referência. E é justamente em relação a esse erro que é feito todo o desenvolvimento de função de transferência. É algo meio pronto, meio que substituir na formulação que nós temos aqui. O que seria isso? Bom, então, reescrevendo, né, manipulando esse diagrama aqui da figura 1, pode-se obter, tá? Isso está lá em passo a passos, com mais etapas, no livro capítulo 4 do Dorff, a equação 2. E o que a equação 2 nos diz? Ela nos diz que o erro de rastreamento, ele depende da minha referência e que ele depende da perturbação, tá? Então são as duas coisas que nós temos aqui, perturbação. Ótimo. Se eu não tenho perturbação, esse segundo termo ele some. Se eu tenho perturbação, eu tenho que fazer essa análise de perturbação, que é o que é desenvolvido aqui tanto na equação 3, 4 e 5, tá? Aí a gente vai ter essas funções aí de sensitividade e ganho de malha para poder estar analisando, que são os conceitos que surgem aí para gente. E observem que a análise de malha fechada, ela depende tanto da função do controlador quanto da função que nós temos do sistema em si. Qual é o modelo que eu estou utilizando para trabalhar o meu sistema real? Então eu dependo da função, tá? Toma um cuidado com esse eu dependo da função, porque eu estou fazendo análise, então eu tenho que estar atento ali aos polos e zeros que essas funções terão. E é justamente esses efeitos de polos e zeros, a presença, né, de polos e zeros, que causam todos os efeitos observados em malha fechada. Seja esse efeito em relação à entrada, seja esse efeito em relação à perturbação. Então, quando eu estou falando aqui de uma função, e no meu caso aqui eu tenho inclusive produtos entre funções, eu preciso de analisar polos e zeros desses produtos. Lembrando que agora não é mais, tá? Se eu fecho uma malha, eu fecho para impor uma dinâmica pré-estabelecida naquele sistema, tá? Então, lembrem-se disso. Então, há a modificação dos polos do sistema para que ele tenha a resposta que vá atender às especificações de projeto. Nesse primeiro momento, gente, que a gente ainda está na disciplina de análise, nós não temos flexibilidade para dimensionar e especificar, tá? Esses parâmetros de desempenho do sistema em malha fechada. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos aqui projetos de controladores. Para isso tem toda uma disciplina que vai ser vista no semestre que vem. Aí lá eu posso especificar, tá? Aqui o único método que nós temos é um método gráfico. Foi aqueles métodos gráficos que eu passei no guia de prática 5. Então ali eu sei que eu vou ter uma redução a 1/4 até a quarta oscilação do sistema, tá? Então o critério lá ele é estabelecido para o método gráfico. Você não tem flexibilidade para esses sistemas. Então, não dá para a gente falar de especificação. Mas pensando um pouco mais à frente, quando eu mexo e quero atender, eu estou automaticamente impondo em malha fechadas, ou seja, impondo ao produto da função do controlador e a função do meu sistema, polos que apresentem a dinâmica desejada para atender às especificações de projeto do meu sistema de controle, tá? Bom, isso tanto para o segmento de referência quanto
para rejeição de perturbação. Então veja que a gente tem os termos, nós temos ali termos distintos. A gente tem um numerador e denominador aqui, né? Consequentemente, eu não tenho zeros ali para a questão de segmento de referência, mas eu tenho polos. E eu tenho, para o caso da introdução de perturbação, eu tenho zeros e polos. E é justamente esses zeros e polos que vão causar os efeitos aí que possibilitarão a rejeição à perturbação ou não, tá? Ou não. Por quê? Vai depender do controlador que eu estou utilizando. Veja, ele depende do controlador. Então, se eu uso um controlador que ele não consegue impor zero, ele não consegue impor polos com características para rejeição à perturbação, eu não vou conseguir rejeitar a perturbação. E é justamente isso que a gente vai estar analisando aqui hoje, tá? Bom, então a gente sabe que esse produto aqui, né, por definição, a função ganho de malha ela é justamente esse produto que nós temos entre a função de transferência do sistema e a função de transferência do controlador. Então, GC de S mais G de S resulta para mim no ganho de malha, definido aqui como L de S aqui, ó. Ok? Mantive a mesma notação lá do livro do Dorff. E é essa relação, então, que vai servir para a gente como um pontapé inicial, como o nosso tijolo básico para análise de todo o sistema. Então, a função sensitividade, tá? Que é uma segunda função que vai estar justamente determinando ali se o sistema ele possui características ou se ele não possui características para seguir referência, se ele possui ou não características para rejeitar perturbações, se ele possui ou não característica para amenizar ruídos de medição do meu sistema. Tudo isso é feito a partir dessa minha função de ganho de malha, tá? Então a sensitividade do sistema basicamente vai dizer para a gente ali se o sistema ele vai conseguir ou não seguir a referência que eu quero, porque veja, esse termo, a função S que está aqui, ela é basicamente multiplicada pela minha referência, a minha entrada ali é a referência. A sensitividade complementar, ela já traz para mim algo próximo, característico da rejeição à perturbação. Com uma pequena adaptação, ela traz essa função de transferência do termo, do segundo termo que eu tenho aqui na equação 2. E, além disso, pode-se ainda considerar a presença de ruído. Então, considerando a função de seguir referência, considerando a possibilidade de existir perturbação no sistema e considerando a presença de ruído de medição, o meu erro em regime, a minha função de erro, ela pode ser expressa pela equação 5, tá? Lembrando que S é esse termo que nós temos na equação 3 e que C de S é esse termo presente para mim na equação 4. Lembrando que S G de S resulta para mim nesse segundo termo aqui, né, nessa fração que eu tenho aqui da equação 2. E esse termo, a função de sensitividade complementar, ela traduz para mim e é um indicativo sobre como esse meu sistema comporta-se diante a ruídos de medição, tá? Então aí a gente tem uma descrição característica, vamos dizer assim, de como o meu sistema irá comportar diante essas três entradas que eu posso ter: referência, perturbação e ruído. Lógico, o que eu quero numa malha fechada, aí parando para pensar? Eu quero numa malha fechada que ele seja pouco sensível à perturbação
e que tenha pouca sensibilidade ali também à presença de ruído. Com isso, eu posso pegar um sistema, tá, que é ruidoso, trazer esse sistema ruidoso utilizando um sensor mais barato, sem ter que processar esse sistema, e meu sistema ainda permanecer estável, tá? Então eu desejo que tanto que seja a função S e a função C, que elas sejam pequenas. Com isso eu consigo rejeitar, tá? Eu consigo rejeitar perturbação, eu consigo rejeitar o erro de rastreamento, eu consigo rejeitar perturbação e eu consigo rejeitar ruído, tá? Então é o ideal para mim, ou seja, eu levo o meu sistema para o ponto de operação desejado. Bom, existe uma relação de compromisso, né? Que tanto a soma das duas funções aqui tem que ser igual a 1. É a relação custo-compromisso ali da operação que nós temos, ela sempre vai manter essa relação a 1. Pode haver diferenças, tá? O livro fala sobre isso, vou deixar para vocês olhar lá também sobre essa questão. Até faço um pouquinho dessa discussão aqui na seção 2.2. Já que é essa discussão, aqui a gente vai ter a sensibilidade do sistema, que está tratando justamente essas variações que eu acabei de falar aqui, que vai ser dada basicamente pela equação 9, que é a derivada ali em função da perturbação, a derivada ali em função do sistema, né? As derivadas parciais que nós temos ali da malha fechada. Então é algo em relação a isso daí, a sensibilidade do sistema. Bom, onde nós vamos trabalhar nesse sistema? Nós vamos voltar a trabalhar aqui com o reator químico, tá? O reator químico, tá? Um sistema superamortecido. E eu estou dando a dinâmica do reator químico. Modelei o reator químico como um sistema de segunda ordem. Porque eu quis dar a esse sistema uma característica de sistema de segunda ordem. Eu não quis deixar ele como um sistema de primeira ordem. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos a quantidade de calor que entra pelo resistor, que é a fonte de calor que nós temos lá. Eu tenho a quantidade de calor que já vem na solução, perco calor para que a reação química aconteça. Afinal de contas, a reação ela é um processo, é uma reação endotérmica, então ela é catalisada com a absorção de calor. Então ela obtém calor do ambiente para acelerar a reação, e eu perco calor também pelo processo de convecção ali na superfície do tanque, uma vez que esse não é isolado termicamente. A segunda equação diferencial que a gente tem aqui é uma dinâmica, que é o impulso, simplesmente, do meu resistor químico. Pensando no que? O resistor químico, tá? O resistor elétrico, não químico, desculpa. O resistor elétrico, ele... Quando eu aumento a corrente, ele não aumenta instantaneamente a temperatura. Ele tem uma dinâmica. Então, é isso que essa segunda equação diferencial traz para mim. Ok? Bom, aqui tem a descrição e valores para a simulação. Já montei o sistema e simulei, já está funcionando aqui. Belezinha, a resposta característica desse sistema. Testei todos esses valores antes da gente, antes de passar essa equação 10 para vocês. O passo a passo de explicar vai junto, né? Como que eu cheguei nesse modelo. Eu vou encaminhar isso junto com a correção do relatório 1, naquele vídeo explicando a modelagem em caixa branca e de solução lá dos guias de prática do primeiro relatório. Então a explicação da equação 10 vai por lá, como eu obtive ela. Bom, vamos então para atividades aqui, que é o que vocês têm que fazer, né? Considere que deseja-se controlar o reator químico na temperatura θ, que foi definido por cada dupla lá no guia, no relatório 1. Tá? Vocês definiram isso lá para mim, se eu não me engano, no guia de prática 2. Portanto, faça o que se pede. Primeiro é obter um modelo de primeira ordem. Eu estou com um sistema aqui com característica de segunda ordem. Você vai aproximar esse sistema por uma função de primeira ordem. Tá?
Vocês vão obter, vocês podem utilizar qualquer um daqueles métodos que vocês já viram aqui na disciplina ou outro, desde que explicado. Obtém então para mim um modelo e valide esse modelo junto ao sistema aqui da equação 10. Pronto. É repeteco do que a gente já fez. A segunda é que para eu utilizar o projeto de controladores para os sistemas, né, usando aquele método de tabela gráfica que nós temos, que foi passado no Guia de Prática 5, eu preciso considerar que o sistema tem atraso. Então, estou impondo no item 2 um atraso de transporte igual para toda dupla indiferente ponto de operação. Então, ele é um atraso de 8 segundos. Para quê? Para que seja possível utilizar como é que fala, gente? Desculpa. Os métodos de técnicas de sintonia de controlador através dos métodos gráficos passados no Guia de Prática 5. Pronto, é isso. Então, no item 4, né, eu peço para considerar que o sistema tem um atraso de 8 segundos e indiferente ao método, pode ser qualquer um daqueles métodos apresentados lá no Guia de Prática 5, projeta para mim um controlador proporcional, outro proporcional integral. Bom, para os controladores, então agora eu já tenho sistema, então eu já conheço o meu GDS, eu já conheço o meu GCDS. Então os dois termos aqui para mim obter a minha função de ganho de malha, eu já conheço. Então se eu já conheço essas duas funções, eu posso proceder toda a análise a partir aqui do item 3. Então para os controladores proporcional, integral, obtido no item 2, determine as funções. Então é determinar mesmo a função de ganho de malha, a sensitividade complementar para o reator químico. De posse das funções do item 3, proceda para cada controlador a análise do sinal de erro. Então é avaliar, por exemplo, para o controlador proporcional, como que ele vai se comportar diante a perturbações de erro, diante a uma função de referência e também a presença de ruído. É basicamente para o controlador que você está analisando, seja ele proporcional, seja proporcional integral, fazer a análise aqui da equação 5. Basicamente isso que vocês fazem ali, uma vez que vocês estão de posse das funções. Aí, beleza, então a gente fez a análise de sensitividade, agora a gente vai fazer a análise de sensibilidade, que é apresentado lá na equação 9. Então você vai falar da sensibilidade do sistema. Sensibilidade é o quê? A presença de perturbações. Então também é outra análise de posse das suas equações. Vai falar basicamente se o sistema ele vai ser sensível ou se o sistema não vai ser sensível. Basicamente, se ele rejeita, se ele não rejeita perturbação, tá? Sabe-se que muitos sistemas de controle na prática estão sujeitos a perturbações. Um sinal de perturbação é um sinal de entrada indesejado que afeta a saída do sistema. Em função disso, é desejável que a malha de controle consiga rejeitar perturbações. Diante dessa situação, desenvolva a equação 5, considerando R de S e N de S igual a 0. Ou seja, vai sobrar só o termo de perturbação. E estabeleça condições, tá? É uma questão teórica. Estabeleça condições para que o sistema em malha fechada consiga rejeitar perturbações. O item 7, considerando as condições para rejeição de perturbação obtidas no item 6, então o item 6 ele é teórico, são atendidas para a malha fechadas com os controladores proporcional e proporcional integral. Então veja, o item 6 você faz ele de forma genérica. Para rejeitar a perturbação eu preciso disso. Se eu não tiver isso, meu sistema não rejeita perturbação. Estabeleceu a condição, você vem para o item 7. Olho para minha malha lá fechada com o controlador proporcional. Ele atende a essa condição estabelecida? Se ele atende, beleza, você vai justificar. Se ele não atende, você vai fazer a análise e provavelmente vai justificar que ele não tem a característica
de rejeitar perturbação. A mesma coisa você vai proceder de análise para mim para o controlador proporcional integral. A condição foi estabelecida no item 6. Quando eu faço a análise da minha função de transferência ali da malha fechada, essa função de transferência tem a característica estabelecida lá. Se tiver, ele tem capacidade de rejeitar a perturbação. Se não tiver, obviamente, não vai rejeitar a perturbação. Então veja que o item 4 até o item 7, tá? É questão de desenvolvimento teórico, tá? É tudo em cima de função. Vocês só trabalham com função de transferência. Posso trabalhar com ela de forma genérica, posso trabalhar ela, algumas dessas questões aqui, eu posso trabalhá-las fazendo a substituição numérica, tá? Vai dar certo dos dois jeitos aí. O item 8 é algo que vocês já fizeram também, que é a validação do sistema. Então, nós vamos avaliar agora. E o que nós vamos fazer? Simular o sistema em malha fechada para as situações. Qual situação? Situação que você vai colocar na entrada um impulso. Situação em que você coloca, né, no sistema um degrau com amplitude de 0,25. Uma perturbação temporária na vazão volumétrica de 30%. Perturbação temporária de 30%. Lembra lá do guia de prática 5. É aquele mesmo item, se eu não me engano, é aquela mesma construção apresentada no item 9. Entrada a um degrau com amplitude de 0,25. Mesma coisa, tá? É o que está apresentado lá no item 9. É aquelas sequências de degrau, só que com amplitude ali de 25%. 25% de quem? Do ponto de operação. Então, vai ser do seu ponto de operação. Lembra que você tem que fazer aqueles mesmos ajustes lá do guia de prática 5 para o ponto de operação que você está tratando, tá? Então, é uma validação. Aqui agora é simulação. O item 8 é simulação. Lembra-se, tá, que o item 8, a dica, é que o item 8 serve como prova, tá, simulada, de que toda a sua justificativa do item de análise, né, que você promoveu aqui entre o item 3 e o item 7 é verdadeiro ou é falso. Então, o item 8, tá, uma vez implementado corretamente, ele irá te dizer e confirmar que se suas respostas do item 3 ao item 7 estão corretas ou estão erradas. Então, uma coisa tem que casar com a outra. Tanto é que eu reforço isso aqui no item 9. Com as funções determinadas no item 6, que é a rejeição à pretensão, estão relacionadas com a resposta temporal obtida no item 8c, que é a rejeição de perturbação. Então, como aquelas funções estão relacionadas ao observado na simulação? É isso que eu estou perguntando. Como que uma coisa tem que casar com a outra? Então, a gente está fazendo esse casamento e o fechamento aí dessa análise, olhando agora a função obtida teoricamente, a função obtida, a resposta obtida para minha malha fechada com o controlador proporcional, a minha malha fechada obtida com o controlador proporcional integral. O item 10 é só o lembrete de comentar cada linha de comando lá do código para que eu possa rodar e simular o código aqui. Bom, sobre o guia de prática, dúvidas? Bom, ninguém manifestou por microfone, ninguém manifestou por chat. Vou entender que não. Pelo menos o Gustavo manifestou aí, e o Gustavo e o Matheus, que por enquanto não. Pergunta, tá, gente? Vocês já viram essas funções, esses termos em teoria? Ou essa prática está à frente de teoria? Me deem um feedback aí, por favor, só para eu saber onde eu estou. Onde o laboratório está em relação à teoria. Tá, de toda forma eu vou conversar com o Walter hoje para ver se ele passou por isso, se ele não passou por isso, tá? Só para eu ter uma noção. À tarde eu converso, qualquer coisa eu deixo algo para vocês aqui no Siga também, tá?
Pessoal, então é isso. Lembre-se que o relatório 3 fecha somente nesse guia de prática. Então a aula de semana que vem ela é uma aula de plantão de dúvidas. Tá? Para quê? Para vocês terem tempo para poder fazer o relatório final. Ok? Ó, o trabalho final, desculpa. No mais, então, eu agradeço a presença de todo mundo. E até semana que vem. Bom retorno aí para todos desse recesso que nós tivemos aí. Recesso de final de ano. Boa semana, gente. Até semana que vem.